Fala pessoal, bem-vindos a mais uma super análise tática. Olha, para quem respira a Copa Libertadores, a expectativa tá lá no alto. A gente vai dissecar agora o momento exato e os fatores cruciais de 10 confrontos decisivos. Vamos olhar os dados, as táticas e entender o que está rolando nos bastidores desses gigantes. Os motores já estão super aquecidos. Atenção? Bom, ela é elétrica, né? E a grande pergunta que está na cabeça de todo analista esportivo agora é a seguinte: qual peso pesado vai piscar primeiro e ceder àquela imensa pressão do futebol continental? Porque, vamos ser sinceros, a fase de grupos simplesmente não perdoa erros. A gente vai mergulhar direto no palco supremo do nosso futebol sul-americano. É aquele momento lindo e tenso onde a história e o peso da camisa colidem de frente com a luta desesperada por sobrevivência. O apito inicial está chegando e olha, o cenário não poderia ser mais dramático. Sessão 1. Choque de gigantes. Começando a nossa jornada logo com os pesos pesados pelo Grupo A. E que duelo de arrepiar a gente tem aqui, viu? O Estudiantes recebe um esquadrão do Flamengo que simplesmente está pegando fogo. É sem dúvida um teste de resistência física e mental gigantesco para os argentinos, mesmo jogando lá com o apoio da sua torcida. Avaliando o momento dos clubes, o contraste é fascinante. O Estudiantes vem mantendo um ritmo firme, tão invictos na competição. Só que do outro lado, o Flamengo virou um verdadeiro rolo compressor. Os caras entram em campo surfando numa sequência absurda de 7 vitórias consecutivas, sem um único tropeço e com 100% de aproveitamento no grupo. Hoje, eles são o adversário a ser batido. Virando nosso radar lá para o Grupo D, a atmosfera no Mineirão promete ser no mínimo sufocante. O Cruzeiro abre os portões de casa para receber, olha só, ninguém menos que o todo-poderoso Boca Juniors. E quais são os pontos cruciais desse confronto? Bom, o Cruzeiro está numa situação de necessidade absoluta. Eles precisam urgente se recuperar de uma derrota recente em casa. Mas o problema é que eles vão dar de cara com uma autêntica muralha. O Boca pisa no gramado ostentando uma invencibilidade assustadora de 14 partidas, contando todas as competições. Quer dizer, a confiança dos argentinos está batendo no teto. E claro, é absolutamente impossível a gente ignorar o embate gigantesco que está se desenhando com o Cerro Porteño se preparando taticamente para tentar segurar o Palmeiras. Mais uma vez, o contraste de momento é bem brutal. O Cerro precisa lidar com o adversário em campo, sim, mas também carrega uma pressão interna gigantesca e até os efeitos psicológicos de sanções que eles sofreram no próprio estádio. Enquanto isso, no outro extremo, a gente vê um Palmeiras que domina o cenário nacional, isolado na liderança do Brasileirão e jogando com uma maturidade tática que, francamente, intimida qualquer um. Seção 2. A luta pela sobrevivência. Se lá no topo da tabela a gente vê espetáculo, na parte de baixo o cenário ilustra perfeitamente a urgência pura, times lutando pela própria vida no torneio. Indo lá para o nível do mar, em Guayaquil, o Barcelona Sporting Club encara o que a gente pode chamar de final antecipada. É uma situação literal de matar ou morrer contra a Universidade Católica. Segurando aquela incômoda lanterna do grupo, zerados na pontuação depois de 2 derrotas duras, o Barcelona não tem escolha. Taticamente, eles têm que se atirar para o ataque. Eles dependem demais da força da torcida jogando em casa para tentar virar a chave contra uma Católica que entra super focada em consolidar a segunda posição no grupo. E a nossa análise também destaca os estreantes, viu? O Platense quer provar que definitivamente não veio a passeio nessa Libertadores e vai com tudo para infligir ainda mais dor num Santa Fé que já está cheio de problemas. Se você comparar o momento, fica tudo muito claro. O Platense está com moral lá em cima, nas nuvens, depois daquela vitória histórica contra o Peñarol. Já o Santa Fé, bom, eles não amargam apenas a última posição do grupo com 1 pontinho. O elenco carrega um peso psicológico enorme, tem uma pressão externa absurda e ainda tomaram uma multa pesada de $5 mil da Conmebol pelo comportamento da torcida. É fase ruim que chama, né? Para fechar essa rodada de sobrevivência, Sporting Cristal e Júnior Barranquilla vão a campo em Lima num desespero total, procurando uma verdadeira corda de salvação continental. O Júnior, inclusive, vive uma situação super desconfortável, preso na última posição do Grupo F. Seção 3. Fatores decisivos e desfalques. Jogos desse tamanho costumam ser decididos nos detalhes, nos famosos fatores X, né? Isso inclui quem realmente tem condição de entrar em campo e quem, infelizmente, ficou no departamento médico. O confronto mais castigado dessa rodada, sem dúvida nenhuma, é entre Platense e Santa Fé. A gente está falando de um total impressionante de 8 ausências confirmadas, somando os dois times. É muita coisa.
Para ter uma ideia, a crise médica é tamanha que só o Platense perdeu 6 jogadores por problemas físicos variados. E, ironicamente, isso pode acabar nivelando bastante as forças em campo contra os desesperados colombianos do Santa Fé. Os treinadores ali vão ter que quebrar muito a cabeça para reorganizar esse xadrez. E olha, o aguardado superclássico entre Cruzeiro e Boca Juniors também não escapou desse drama das lesões. O painel nos mostra um total de 6 jogadores cruciais totalmente fora de combate. E os nomes são de muito peso. O Boca perder o craque Cavani lá no comando do ataque? Bom, o impacto na força ofensiva é massivo. Mas, por outro lado, o Cruzeiro entrar sem a experiência e a liderança do Cássio numa noite de Libertadores? Gente, esse pode ser o verdadeiro ponto de virada tático do duelo. Vai fazer muita falta. Dando aquela varrida no restante das nossas análises, a gente vê jogos intensos vindo em sequência. O Libertad recebe o perigoso Independiente del Valle, enquanto o Mirassol tenta superar suas próprias pedreiras diante do Always Ready. Os pontos cruciais para ficar de olho nessas partidas são basicamente eficiência e solidez. O grande destaque é o momento espetacular do Independiente jogando como visitante, são imbatíveis. Temos também o Mirassol precisando contornar uma fase meio instável no Brasil, somada a 2 lesões importantes. E não podemos esquecer do Rosário Central, que está numa fase defensiva impecável, lutando para manter o incrível recorde de 0 gols sofridos até aqui na Libertadores. E para finalizar o nosso giro, Universitário e Nacional fecham os confrontos do painel. Curiosamente, os dois times dividem aquele gosto amargo na boca, já que vêm de derrotas bem dolorosas em seus campeonatos locais. Para eles, a Libertadores agora é de fato a tábua de salvação. A grande chance de apagar o que passou e reescrever a história dessa temporada. Então, o cenário está completamente desenhado, com o peso do momento atual de cada camisa, com essas pressões internas explodindo e com o departamento médico, infelizmente, virando um dos grandes protagonistas da rodada, a nossa pergunta final não poderia ser outra. Quais desses sistemas táticos vão ter a resiliência para se adaptar e continuar a caminhada rumo à glória continental? O tabuleiro já está montado, pessoal, e a bola está quase rolando. E aí, quem será que leva melhor?